Pai. Eu quero te apresentar a vida desse jovem nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir a proteção, eu quero te pedir o livramento. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, usar o teu servo com diferença nessa noite. Ó Pai, coloca ele nas tuas mãos. Ó Pai, repreenda todo impedimento, obstáculo, barreira. Meu Deus, contra a vida desse teu filho. E fala com ele nessa noite, garantindo a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, Santo de Deus, com palmas e vitórias para a vida dele. Aleluia, glórias a Deus. Eu sou a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz, glorifique, exalte ao nome do Senhor, porque Deus é mais presente neste lugar, amém? Irmãos, livro de Daniel, capítulo 3, amém? Glórias a Deus, aleluia. Livro de Daniel, capítulo 3. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, gostaria de agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e é a verdade absoluta na qual nós cremos e temos fé. Quero agradecer também pelo espaço que a irmã Leite me concedeu de estar aqui. Que Deus possa abençoar ela e toda a sua família. Agradeço e louvo a Deus também pela presença de cada irmã, de cada irmão. Que Deus possa abençoar todos vocês e que Deus possa falar comigo, possa falar com toda a igreja da maneira como Ele desejar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem uma mensagem para nós nesta noite, amém? E tudo quanto o Senhor tem falado comigo, eu irei expor para toda a igreja, para a glória de Deus, amém? A palavra do Senhor diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou seja, 27 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados, ou 2,70 metros de largura, para quem não sabe, irmãos. De 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sábios, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Somente até aí, com a sua Bíblia aberta, coloque no teu banco, irmãos. Vamos fazer só um minutinho de oração, para que o Espírito Santo possa me usar nesta noite, para que o Espírito Santo possa falar com a igreja de uma maneira diferenciada, de uma maneira poderosa, para a honra e glória do nome dele, amém? Vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor Deus, diante da tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, que o Senhor venha falar com a tua igreja nesta noite, pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é digna de toda aceitação. Me usa nesta noite, Senhor meu Deus, da forma como o Senhor quiser e da maneira que lhe apraz, Senhor. Me usa nesta noite para verbalizar aquilo que o Senhor tem tocado em meu coração, para a honra e glória do teu santo nome. Aqui te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar e glorificar a Deus com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Irmãos, antes de entrar no contexto principal desta passagem, eu gostaria de falar acerca de quem eram esses 3 jovens e de onde eles vieram. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Daniel capítulo 1, e nos dá
pistas de quem era Sadraque, Mesaque e Abednego e de onde eles vieram. Em início, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Nabucodonosor sentia Jerusalém, porque o próprio Deus o havia entregado. O próprio Deus havia entregado Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor por consequência da rebeldia e da desobediência do rei Joaquim, que por muitas vezes foi alertado pelo profeta Jeremias no capítulo 36, que era para o rei Joaquim se arrepender dos seus pecados, que era para o rei Joaquim se arrepender de tudo quanto ele estava fazendo que ia na contramão da vontade do Senhor, e ele não quis receber a mensagem, antes desprezou o alerta de Deus na vida dele, e por consequência, o rei Nabucodonosor então toma a cidade de Babilônia, rouba os utensílios da casa de Deus, entrega os utensílios para os seus deuses, e ele manda uma ordem para que Aspenaz, o chefe dos eunucos, recrutassem jovens de beleza, de boa estatura, jovens entendidos, jovens que pertenciam a famílias reais, a famílias nobres, e que eles os recrutassem para servir ao rei Nabucodonosor diante do palácio. E meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus deu grande sabedoria e conhecimento para Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes originais deles eram Misael, Ananias e Azarias, mas o rei Nabucodonosor resolveu trocar o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, que fazia apologia aos deuses pagãos. Mas, como a palavra do Senhor vai nos dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Eles preferiram adorar o Senhor e ser fiel a Ele até o fim. E concernente a tudo isso que eu vos disse até este momento, a palavra do Senhor vai nos dizer no seu capítulo 3, que aqueles jovens cheios de conhecimento, cheios da presença do Espírito Santo, estavam incluídos em um contexto onde o rei Nabucodonosor levanta uma imagem com cerca de 27 metros de altura e com 2,70 metros de largura. E esta imagem era a imagem do ciúme de Deus. O rei Nabucodonosor estava levantando uma imagem de idolatria. E eu queria aproveitar esse enredo para poder exortar a igreja neste momento, que existem em nosso meio muitos ídolos, muitos pregadores, muitos cantores que aceitam glória para si, aceitam ser idolatrados, aceitam ser adorados pelo público, pelas pessoas, mas não dão glória a Deus, não dão adoração para o Senhor. E isso me faz lembrar de um exemplo que o irmão Pedro nos deu no livro de Atos. Quando Cornélio foi até a presença de Pedro, a Bíblia nos diz que Cornélio se ajoelha e adora Pedro. E sabe o que Pedro fala para Cornélio? Levanta, porque eu também sou homem igual a você. Tem muitos pregadores e cantores que têm que abrir a boca e dizer: eu sou homem igual a você, sou comedor de feijão igual a você. A glória, a adoração e a honra devem ser dadas somente ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Tem muitos pregadores e cantores que estão virando ídolos dentro da casa de Deus. Irmãos, tem vídeos na internet que circulam por aí, que um pregador estava pregando e muitos irmãos levantavam-se dos seus bancos para abraçar o pregador durante a mensagem. Muitos irmãos estavam registrando o pregador e não estavam prestando atenção na palavra, estavam idolatrando aquele pregador, estavam idolatrando aquele porta-voz da mensagem, e aquele pregador em hora nenhuma falava para aquele povo adorar somente ao Senhor.
atrás de Deus. Então o rei Nabucodonosor levanta aquela imagem, para aquela imagem ser idolatrada, para aquela imagem ser adorada. E o rei então convoca os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e toda sorte de cargos que eram importantes naquela época, para eles se fazerem presentes diante da inauguração daquela imagem. E eu quero te dizer aqui nesta noite, que um homem e uma mulher que não tem a presença do Espírito Santo, ela é Maria, vai com as outras. Uma mulher e um homem que não tem a presença de Deus, o que o mundo faz, eu faço também. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Um homem e uma mulher que não tem a presença de Deus, ele é aquela pessoa que vai junto com a massa. Ela vira massa de manobra. Ela vai em qualquer vento de doutrina. Mas uma pessoa que é cheia da presença de Deus, ela tem princípios. Ela tem valores morais e espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai na onde o mundo vai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai na contramão do mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é opositor ao pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é opositor ao erro. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não se prostra, não se vende para a mídia, nem para a fama, nem para a imagem, nem para estrelismo, nem para a fama. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é fiel a Deus, mesmo mediante a pressão e as opressões desse mundo. Palmas para o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um arauto começou a pregoar que quando aquele povo de diferentes línguas e nações ouvissem as músicas, ouvissem as trombetas, eram para que eles adorassem a imagem, se prostrassem diante da imagem. Porque se eles não fizessem isso, eles seriam tacados na cova dos leões. Eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Perdão, irmãos. Eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente se eles não adorassem a imagem. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que havia ali 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando ouviram a música, eles não se dobraram, eles não adoraram a imagem. E como sempre, há ali os invejosos, havia ali os opositores que eram contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram os caldeus que eram inimigos dos judeus. E esses caldeus eram alguns sábios que serviam a Deus, que serviam ao rei Nabucodonosor no palácio. E eles viam que os judeus, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, a sabedoria deles era 10 vezes maior do que a sabedoria deles. E eles, aproveitando aquela brecha, resolveram acusar eles diante da presença do rei Nabucodonosor, acusando eles que eles não haviam adorado a imagem, que eles não haviam se prostrado diante da imagem. E eles disseram para o rei: porventura, ó rei, você não disse que se aquele homem ou aquela mulher não se dobrasse diante da imagem, esse porventura consequentemente seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente? Porém, ó rei, existe ali 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram, que não se prostraram diante da imagem. E o rei Nabucodonosor então ordenou que aqueles jovens se apresentassem diante da presença do rei. E aqueles jovens então se apresentaram diante da presença do rei. E o rei então começou a questionar eles: vocês fizeram isso de propósito? Então vamos fazer o seguinte: as músicas vão tocar agora, as trombetas serão tocadas agora. E se vocês não adorarem, se vocês não se prostrarem, os 3 serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que vão livrar-vos da fornalha de fogo ardente? Oh, irmãos, olha o que o rei disse: quem é o Deus que poderá livrar vocês da fornalha? Eu quero dizer para ti nesta noite que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que criou os céus, a terra e o mar. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que trouxe o dilúvio na terra e matou todos aqueles que estavam no pecado. O
onde Deus guiava aquele povo através de uma coluna de fumaça de dia e através de uma coluna de fogo durante a noite. Porque através de uma coluna de fumaça de dia, para proteger aquele povo do sol, e porque através de uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer aquele povo no deserto que era frio à noite. Então, não era qualquer Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servia, porque o Deus que na qual ele servia era um Deus verdadeiro, não era um Deus feito de pedra, nem de bronze, nem de prata, nem de madeira. Era um Deus que era vivo, era um Deus que era real, era um Deus de Israel, era um Deus todo-poderoso, porque o ídolo que na qual o rei Nabucodonosor servia era um ídolo que estava escrito em Salmos capítulo 115, versos olhos. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, e aquela imagem não tem vida. Mas o nosso Deus é vivo, o nosso Deus opera. A imagem de Sadraque, a imagem do rei Nabucodonosor estava na terra, mas o nosso Deus está sentado no globo terrestre. O Deus de rei Nabucodonosor estava fixado na terra, mas o nosso Deus salta sobre os montes. O Deus de Nabucodonosor estava parado na terra, mas Deus lá dos altos céus opera sinais e maravilhas na terra. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente adora. É o Deus grande, o Deus soberano, é o Deus conosco, é Emanuel, é esse Deus que a gente adora e serve. Aleluia. E a Bíblia nos diz que terrível o homem que cai na palma da mão de um Deus irado. Então naquele momento o rei Nabucodonosor desafiou o próprio Deus dos deuses. E olha para vocês verem o que Sadraque, Mesaque e Abednego responde para o rei. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esse é o exemplo dos verdadeiros adoradores. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se Deus não livrar, Ele continua sendo Deus. Se Deus livrar, nós não adoramos a imagem. Se Deus não livrar, nós também não vamos adorar a imagem, ó rei. Fique sabendo, ó rei, que se Deus não nos salvar, nós não iremos se prostrar diante da imagem. Mas se Deus nos livrar, nós também não vamos adorar esta imagem, porque nós servimos a Deus pelo que Ele é. Nós servimos a Deus pela sua essência. Nós servimos ao nosso Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, é o Deus que na qual a nossa família nos ensinou, nos instruiu acerca do Deus de Israel, o Deus que salvou o povo no deserto, o Deus que salvou o povo da escravidão no Egito. É esse Deus que a gente adora e exalta, é esse Deus que nunca nos abandona. E fica sabendo, ó rei, que pode nos oprimir, pode nos intimidar, mas nós não iremos se encurvar diante dessa imagem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o rei Nabucodonosor se encheu de um tão grande furor, de um tão grande ódio, que ele então mandou acender a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E a Bíblia nos diz que ele mandou os capitões mais fortes amarrarem as mãos e os pés de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia nos diz que eles então pegaram eles, lançaram eles na fornalha de fogo, e os capitões que levaram eles morreram por causa da chama do fogo. E o rei Nabucodonosor então ficou observando para ver a crueldade do ato. Então o rei Nabucodonosor ficou observando para ver o que ia acontecer. Mas de repente ele começou a se espantar, e ele perguntou para um capitão: vocês não lançaram 3 jovens na fornalha? Parece que eu estou vendo um 4º homem lá dentro. E aqueles 4 homens estão passeando no meio da fornalha de fogo. E
uma semelhança dos deuses. Aquele homem parece um anjo e ele está passeando no meio do fogo. E aqueles jovens não estão se queimando, aqueles jovens não estão se agonizando. Antes eles estão passeando no meio da fornalha de fogo ardente. Irmãos, foi aí então que o rei pediu para que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem da fornalha de fogo. E sabe, é nessas horas que é evidenciado os verdadeiros servos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus não é quem prega no altar, porque pregar é muito fácil. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos de Deus não é aqueles que louvam a Deus na igreja, porque louvar a Deus na igreja é muito fácil. Os verdadeiros pregadores, os verdadeiros cantores, é aqueles que no momento da provação está adorando, é no momento que está tudo dando ruim, é no momento que tudo está dando mal, são aqueles que estão adorando ao Senhor, é aqueles que não negam a sua fé em Deus, é aqueles que não negam de adorar o Senhor nos momentos da adversidade, nos momentos das tribulações. Os verdadeiros adoradores é aqueles que mesmo lançados na fornalha, é aqueles que mesmo sentenciados à morte, adora a Deus e permanece fiel. O rei Nabucodonosor viu o livramento de Deus na vida deles, e foi onde o rei Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Glória Glórias a Deus, aleluia. E o rei Nabucodonosor então fez um decreto. Olha o que diz no verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, o nosso Deus, ele é especialista em frustrar os planos do diabo. O diabo tenta de diversas maneiras levantar os seus adeptos, levantar as suas ferramentas para tentar abater a igreja, para calar a voz da igreja, para fazer a igreja parar. Mas quanto mais Satanás arrocha a igreja, mais a igreja prospera, mais a igreja cresce, mais igrejas são fundadas, porque nós não estamos sozinhos. Aquele que está conosco é maior, porque aquele que está no mundo não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Irmãos, nós passamos por diversas situações, nós enfrentamos diversos gigantes. Hoje é o último dia dessa poderosa campanha, e o que eu mais tenho aprendido acerca das mensagens que eu tenho pregado é que Deus não deixa um justo sozinho, é que Deus não desampara aquele que é fiel para com Ele, mesmo mediante as provações, os levantes de Satanás. Eu vejo que aqueles que são fiéis ao Senhor até o fim, Deus providencia a cura, a libertação, a providência, porque o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é grande. Irmãos, aqueles que estão no mundo, eles não têm os mesmos privilégios que nós. Aqueles que estão no mundo, infelizmente, eles não têm o mesmo cuidado que nós, porque perceba, passamos por lutas, passamos por provações, mas ainda permanecemos de pé, ainda permanecemos na casa do Senhor, adorando e exaltando a Ele na beleza da sua santidade. Enquanto as pessoas que estão lá no mundo pessoas que estão andando atrás da massa, são pessoas que estão em concordância com este mundo, são pessoas que estão complacentes com o pecado, são pessoas, meus amados e queridos irmãos, que estão em concordância com aquilo que é errado. Irmãos, eu quero dizer aqui nesta noite que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão sendo complacentes com o pecado. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão em concordância com o erro. Tem muitas pessoas em nosso meio que não dão exemplo. Tem muitas pessoas que estão em nosso meio, que não tem testemunho, que não é fiel a Deus. Eu quero te dizer aqui nesta noite, eu peço que vocês fechem os seus olhos. Tem muitas pessoas que pregam, que louvam, mas mentem para vender algum produto. Tem muitas pessoas que louvam e pregam
pessoas que não pintam as unhas, mas pinta as unhas das pessoas lá na manicure. Que crente é esse que não renuncia o pecado e usa o trabalho para justificar o seu erro? Eu quero te dizer aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, seja crente dentro da igreja e fora da igreja, seja fiel a Deus dentro da igreja e fora da igreja. O seu trabalho não justifica o seu pecado. Se o seu trabalho te obriga a produzir sensualidade, saia desse trabalho. Se o seu trabalho te obriga a mentir para viver, saia desse trabalho, porque é muito melhor estar desempregado e esperar em Deus um outro trabalho que é da vontade do Senhor, do que ir para o inferno estando nesse trabalho. Irmãos, é uma coisa muito grave que estamos vivendo nos dias de hoje. É uma coisa muito séria. São crentes, meus amados irmãos, que adoram a Deus, que servem a Deus, que são santas apenas dentro da igreja, mas quando estão lá fora, são pessoas completamente complacentes com o mundo e com o pecado. E quando Jesus voltar, irmãos, o que vai acontecer? As pessoas têm se esquecido que existe um Deus que está 24 horas contemplando a vida de todos nós na terra. E Deus, Ele está tirando aquele que é fiel e aquele que é infiel. Deus está peneirando aquele que é justo e aquele que é injusto. Deus está observando aquele que diante do pastor é santo e quando está lá no mundo é Jezabel. Deus está contemplando aquele que se faz santo diante da igreja e lá fora bate no marido, bate na esposa, agride os filhos. Eu quero te alertar aqui nesta noite que Jesus está voltando e Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que santificam, porque Deus não nos chamou para a imundice, mas Deus nos chamou para a santificação. Deus chamou um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus chamou um povo para brilhar na terra, mas eu vejo um povo hoje que se diz cristão se misturando com as trevas. Eu vejo um povo hoje que se diz cristão se misturando com aqueles que são do mundo. Eu vejo um povo que se diz cristão que não renuncia o pecado, que não renuncia o erro, mas são pessoas que dão mau testemunho lá fora, são pessoas que blasfemam ao nome de Deus através do seu testemunho, são pessoas hipócritas, são pessoas que estão completamente enganadas e estão escandalizando o nome de Deus lá no trabalho, dentro de casa, na rua. A pessoa olha para ele e não vê diferença. A pessoa olha para essa pessoa que se diz cristão, mas fala, como que essa pessoa se diz cristão e está tendo o mesmo comportamento que eu? Mas eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo mediante a autoridade do rei, que era o seu patrão, mandando ele se encurvar diante da imagem. Mas eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego falando assim: eu tenho prioridade, a minha primazia primeiro é adorar a Deus. A minha primazia é honrar o Deus que eu sirvo. E por eu ter primazia em adorar o Deus que eu sirvo, pode me tacar na fornalha de fogo, pode me despedir do meu emprego, mas eu prefiro ser fiel a Deus na terra do que encurvar diante da imagem e desagradar ao Deus que eu sirvo. Eu prefiro ser fiel a Deus na terra e ser abandonado pelos amigos, ser despedido do meu trabalho, do que ir para o inferno, tendo um trabalho que me afasta de Deus, tendo amizades que me afastam de Deus. Eu prefiro ir para o céu, abandonado pelos homens, abandonado pelo mundo, do que ir para o inferno amado por todos. Glória a Deus, Porque tem pessoas que são assim. Quando a família começa a ser opositora, quando a própria família começa a se levantar contra essa pessoa, quando as pessoas do seu próprio trabalho começam a perseguir a pessoa desiste, a pessoa abre mão, a pessoa fala, não, isso aí não é para mim. A pessoa fala assim, não, servir a Deus desse jeito não dá para mim não. Eu não estou preparada para ser abandonada pelas pessoas, mas está preparada para ser abandonada por Deus? Como é que a pessoa pode amar mais o homem do que o Deus na qual salvou a vida dela? Deus, Ele abriu mão da sua glória para descer aqui na terra, para salvar uma nação, para nascer um povo eleito. Mas infelizmente muitas pessoas não renunciam nada por amor a Cristo. Quando vamos ler o livro de Atos, a igreja primitiva
perseguida, quanto mais era odiada, quanto mais era presa, mais eles cresciam na terra, mais eles eram usados por Deus, mais o brilho do Espírito Santo brilhava na vida deles. Eu começo a lembrar do testemunho de Pedro, que mesmo Pedro sendo enviado para o Sinédrio, sendo vítima de censura, Pedro então abre a boca cheio do Espírito Santo e diz: você acha que eu vou dar ouvido para vocês e não vou dar ouvidos para Deus? Pedro então continuou falando do Evangelho, Pedro então continuou pregando a palavra, e mais uma vez foi levado ao Sinédrio, e mais uma vez foi vítima de censura, e ele disse: vale muito mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Continuou pregando a palavra e continuou sendo perseguido, continuou sendo afrontado, confrontado pelo sistema religioso. Em Atos capítulo 12, Pedro então foi preso por Herodes, e lá dentro da prisão Pedro dormiu, mas eu vejo uma igreja que está orando em favor de Pedro, e Pedro foi liberto, porque Pedro mesmo diante da morte não negou o Deus que ele servia, e a igreja que orava na terra, Deus enviou um anjo e livrou Pedro. Pregadores de rosas, pregam os espinhos também. Pregadores motivacionais, abram a Bíblia em cima dos altares novamente. A igreja está com fome e sede de ouvir a palavra. A igreja está com fome e sede de ouvir o Evangelho da cruz, o Evangelho que desce do céu. Chega de pregações coach, chega de evangelho motivacional. A gente quer ouvir o evangelho de cruz, de renúncia, de abnegação, porque a nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu, a nossa morada é ao lado com o Senhor Jesus, a nossa morada é onde habita a justiça. Hoje tem levantado aí a teologia da prosperidade. Os neopentecostais que pregam só vitória, só bênção, só prosperidade, mas não pregam o evangelho de renúncia mais. Quantas pessoas, quantos pregadores, irmãos, o Espírito Santo está mandando eu bradar aqui nesta noite, e eu vou falar com o Espírito Santo me falar. Quantos pregadores que fecham a Bíblia nos altares para pregar fábula, para pregar mentira, para pregar invenções, e levam o povo a engano, furtam a palavra do Senhor, fala aquilo que Deus não mandou falar, profetiza aquilo que Deus não mandou profetizar, e furtam as palavras do Senhor, levando o povo a engano, enquanto tem muitas pessoas que precisam ser confrontadas pelo Evangelho, porque só Deus sabe como vai ser a nossa vida daqui para fora. Pode ser que quando a gente sair da igreja e ir para fora, às vezes nós pode sofrer um acidente, às vezes nós pode morrer lá fora, e para onde irá a nossa
se esconder diante da presença de Deus. Eu tenho um nojo e repúdio desses pregadores neopentecostais que pregam o evangelho light, que pregam o evangelho sem dificuldade, o evangelho que é só amor, que é só prosperidade. Mas eu vejo Cristo pregando: aquele que não carregar sua cruz diariamente e não me seguir, esse não alcançará a vida eterna, porque meu evangelho é renúncia. Eu quero profetizar aqui nessa noite que os bezerros de ouro Deus vai destronar em cima dos altares. Esses bezerros de ouro que estão sendo levantados em cima da igreja, Deus vai tirar, Deus vai destronar, porque o único que deve ser adorado é Deus, o único que deve ser exaltado é o Senhor. Eu vejo um povo que prega a palavra recebendo glória para si, um povo que louva recebendo glória para si. Deixa eu te falar uma coisa aqui: sabia que vocês são justificados pela fé e não pelas obras? Porque suas obras para Deus é como um trapo de imundície. Tem muitas pessoas que pregam, tem muitas pessoas que acham, porque estão na igreja, acham que tem obras de justiça, acham que porque tem dom, porque expulsa o diabo, acham que são melhores que as outras. Usam isso para diminuir as pessoas, usam isso para ofender as pessoas, sendo que na palavra do Senhor diz que as nossas obras de justiça são como um trapo de imundície diante de Deus. Porque o mérito, a glória é para o Senhor Jesus. Porque Ele esteve aqui nessa terra, viveu em santidade, cumpriu a lei e morreu naquela cruz, recebendo todos os nossos pecados para Ele, e todo o mérito dele passou para nós. É por isso, meus amados irmãos, que devemos deixar Cristo brilhar em nossas vidas e não nós brilhar na terra. Porque eu quero dizer aqui nesta noite, que a glória do homem é como a erva, e como a flor da erva, a glória do homem passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Quero que os irmãos se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. É tempo, meus amados irmãos, de ouvirmos um evangelho que nos confronta, um evangelho que nos alerta. Chega de coach em cima do altar, queremos evangelho. A nossa vida não é aqui, a nossa morada não é aqui. A gente está lutando essa terra para morar no céu, e para morar no céu tem que obedecer, tem que renunciar, tem que ter uma vida ortodoxa segundo a vontade de Deus. Aleluia. Estamos nos últimos dias. Você pode endurecer teu coração, você pode fechar teus ouvidos aqui nesta noite, mas quando você estiver lá no inferno, você vai se lembrar da oportunidade que Deus te deu. Lá no inferno, muitos que endureceram o seu coração, muitos que endureceram os seus ouvidos, vão se lembrar da oportunidade que tiveram, mas amaram mais a esposa, amaram mais o marido, amaram mais os homens do que o próprio Deus. E aqueles que amam mais a mãe, mais o pai, mais a família, mais os homens, não é digno de Deus. Não é digno. Porque aqueles que amam mais o homem preferem renunciar os princípios e valores que Deus lapida na nossa vida para obedecer os homens corruptos e pecaminosos. Que nós vamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nós vamos ser como Daniel, sofrer oposições e levantes, mas vamos prover aqui nessa noite pela palavra. Foram fiéis até o fim e Deus livrou, Deus protegeu e Deus honrou soberanamente na terra. Porque quanto mais o diabo tenta nos afundar, mais Deus levanta. Quanto mais o diabo tenta jogar seta, quanto mais o diabo tenta nos destruir, mais Deus prospera, mais Deus levanta, mais Deus abençoa. Mas é somente para aqueles que é fiel a Deus verdadeiramente.